Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo a vós todos. Compartilhe com outras pessoas este vídeo, dá um like e divulgue, me ajude a divulgar este canal, para que vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus. Quero ler 3 versículos na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 15, que diz assim: E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quero colocar um tema: prisioneiros do sistema religioso. Eu sou muito criticado, e vou continuar sendo, porque eu não vou parar, por pessoas que dizem que eu combato, bato e falo muito do sistema religioso. Essas pessoas que me criticam é porque elas têm os seus interesses dentro desse sistema religioso. Porque o sistema religioso, ele oferece às pessoas algo que a graça de Cristo Jesus, a liberdade em Cristo Jesus não lhe oferece. No sistema religioso eles têm primazias. Eles têm o púlpito. No sistema religioso eles têm pessoas para ouvirem. No sistema religioso eles são aplaudidos. No sistema religioso muitos deles são bem remunerados e fazem disso o seu negócio, como eu conheço alguns que diziam para mim: este é o meu negócio. E então esse sistema religioso, onde há uma aglomeração de denominações que eles chamam de evangélicas, essas denominações têm se tornado verdadeiro comércio. Dentro do sistema religioso, eles barganham com os liderados. Eles ali colocam ordenanças, que essas ordenanças, elas já foram tiradas por Cristo na cruz do Calvário. E até hoje, eles ensinam muitas ordenanças dentro do sistema religioso. Sabe por que os líderes religiosos querem manter as pessoas subjugadas a eles, oprimidas? Porque assim eles podem atar fardos pesados sobre os ombros das pessoas, como o próprio Cristo diz em São Mateus capítulo 23, eles atam um fardo pesado sobre os ombros das pessoas e com os seus dedos eles não querem sequer movê-lo. E podem explorá-las dentro desse sistema religioso, em todos os sentidos. Lá dentro do sistema religioso as pessoas trabalham de graças. Muitas das vezes eles são profissionais fora do sistema, ou seja, no secular, mas eles são explorados dentro das chamadas igrejas, abro aspas, para que possam trabalhar, e eles dizem que é em prol do reino, e então as pessoas se sacrificam, trabalhando, pensando estarem fazendo a obra de Deus, porque é isso que esses líderes religiosos colocam nas mentes das pessoas, para que possam subjugá-las. Não se preocupa em ensinar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo, ele nos traz liberdade, conforme está escrito em 1 Pedro 2,16. E dentro do sistema religioso não há liberdade,
Por mais que eles digam e citam versículos dizendo que são livres, mas a gente percebe pelos seus atos, pelas suas atitudes, que eles são prisioneiros desse sistema religioso. A lei de Moisés aprisionavam as pessoas, escravizavam as pessoas, e as pessoas se tornavam escravos da lei de Moisés. E até hoje, como diz o apóstolo Paulo, quando é lido Moisés, o véu será posto sobre o coração deles. E é o que estamos vendo hoje dentro desse sistema religioso. O véu continua sobre o rosto das pessoas. O véu foi tirado quando Cristo, lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Mas muitos ainda não perceberam a retirada do véu. E o véu continua sobre o rosto das pessoas. E então as pessoas não conseguem enxergar a liberdade que há em Cristo Jesus. E então, dentro desse sistema religioso em que as pessoas são prisioneiras, as pessoas têm que fazer muitas coisas para que sejam salvos segundo eles. E eles impõem essas coisas sobre as pessoas, e eles mesmo com o dedo não querem movê-la. E as pessoas, por ter medo de irem para o inferno, e as pessoas por ter medo do diabo, e então as pessoas se aprisionam dentro desse sistema, pensando que estando ali membro de uma denominação evangélica e frequentando as suas reuniões com as suas liturgias e rituais, essas pessoas pensam que isso fazem com que elas sejam salvas. A Bíblia diz que nós fomos predestinados para a salvação. Antes da fundação do mundo, nós já estávamos com ele. O Levi Salles, por exemplo, a forma corpórea se deu no dia 1º de fevereiro de 1955. Mas eu sou um predestinado. Eu sou salvo antes que eu me tomasse a forma corpórea. E ao morrer, esse corpo volta ao pó e o meu espírito volta para Deus. Você é salvo pela graça. Você é salvo pela graça. Você é um predestinado para a salvação. Você não tem que fazer ou deixar de fazer para ser salvo. O que tinha que ser feito, Cristo fez. O seu sacrifício foi completo. O sistema religioso, ele não prega a liberdade da graça de Deus, porque eles confundem liberdade com libertinagem. Eles acham que se ensinarem sobre a liberdade em Cristo Jesus, as pessoas se tornarão ou se envolverão na libertinagem da vida. Pelo contrário, as pessoas que vivem essa liberdade em Cristo Jesus, elas sabem que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo na sua vida. Elas sabem que ela está em Cristo, então ela é uma nova criatura. Essa pessoa que está nessa liberdade com que Cristo libertou, ela sabe que ninguém os arrebata das mãos de Deus. Ela sabe que tudo ela pode em Cristo que o fortalece. Ela sabe que o Deus de paz supre todas as suas necessidades por Cristo Jesus em glória. Ela sabe que ela não vive, mas quem vive é Cristo nela. E então não tem espaço para libertinagem como o sistema religioso ensina. Então é muito fácil ali dentro do sistema impor regras, impor normas, e dizer você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Queridos, o templo de Jerusalém foi destruído, onde os discípulos frequentavam, o próprio Cristo frequentava. Paulo, muitas das vezes, foi ao templo em Jerusalém.
mas ele foi destruído. Ali no templo de Jerusalém, a glória de Deus se manifestava. Mas quando ele vem e morre na cruz do Calvário, ele faz com que nós sejamos o santuário e a morada do Altíssimo. E quando ele roga ao Pai para que o Espírito Santo venha, o Espírito Santo veio, então habitou e habita em nós. Ele habita no nosso espírito, não é nesse corpo que ele habita, mas ele habita no nosso espírito. E Paulo, o apóstolo dos gentios, ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A melhor coisa da vida é ser livre, é permanecer livre na liberdade com que Cristo libertou, é andar no Espírito, é viver em graça. Não tem coisa melhor do que isso. E então, o que acontece? As pessoas estão presas aos rudimentos, fazendo tudo o que o mestre mandar. Eu me lembro quando era garoto, né? Fazendo tudo que o mestre mandar. E aí fazeremos tudo. E aí o mestre mandava e a gente saía para cumprir aquilo que o mestre estava mandando. E é isso que acontece dentro dessas chamadas denominações evangélicas, dentro desse sistema religioso em que as pessoas se tornaram presas. Esse evangelho de submissão aos homens, com as suas normas, liturgias e rituais. É esse o evangelho que nós vemos dentro das instituições religiosas. São rituais e mais rituais, liturgias e mais liturgias, dogmas e mais dogmas, ordenanças e mais ordenanças, sacrifícios e mais sacrifícios. Por isso o tema diz: prisioneiros do sistema religioso, quando Cristo quer que você viva em liberdade, que você ande em liberdade, porque Cristo nos libertou. Querido, o Evangelho de Cristo não é esse, é diferente. O Evangelho de Cristo é de liberdade no Espírito. Por isso que Paulo diz aqui, no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então o Evangelho de Cristo é de liberdade no Espírito. Querido, me faz lembrar Faraó. Ele se enfureceu quando ele tomou conhecimento que Moisés iria ao Egito para tentar libertar o povo de lá. Porque ele perderia todos os seus escravos. Ele não teria pessoas mais para trabalhar de forma gratuita para ele, a troco apenas de comida. E o sistema hoje tem medo de perderem as pessoas, porque perdendo as pessoas, eles perderão com certeza mordomia. Mordomia que os seus membros não têm. Enquanto os seus liderados saem pela madrugada, trabalham em serviço muitas das vezes pesado, para ganhar um mísero salário. Esses líderes dormem até a hora em que eles querem dormir, frequentam os melhores restaurantes, têm os melhores carros. Os seus filhos estudam nas melhores escolas, enquanto os filhos dos membros dessa instituição, muitas das vezes estudam em escola pública e não tem muitas das vezes o que comer. Quantos desses liderados, muitas das vezes não tem o café da manhã, não tem o almoço e não tem o jantar. Muitas das vezes não tem o dinheiro da passagem e é obrigado a pedir emprestado ou então ir a pé até o seu destino do trabalho. E enquanto os seus líderes estão vivendo em verdadeira mordomias. Muitos deles foram criados na pobreza e morando até muitas das vezes no subúrbio, na Baixada, como eu moro, mas hoje moram na zona sul do Rio de Janeiro, moram nos melhores bairros do estado do Rio de Janeiro, nos melhores condomínios, nas melhores casas. Muitos deles têm casa de praia, têm sítio. Queridos, esse não é o Evangelho de Cristo. E então,
Eles têm medo de perderem as pessoas, assim como o faraó tinha medo de perder o povo, porque o povo era seus escravos. Não teria mais pessoas trabalhando para ele. E faraó sabe que um povo livre, ele pensa. Um povo livre, ele raciocina. Livre, ele dá glória para Deus. O evangelho da graça de Deus, ele leva as pessoas a glorificar a Deus, a colocar Cristo como centro de tudo e de todas as coisas. O evangelho da graça de Deus leva as pessoas a reconhecer que o senhorio é de Cristo, que há um único Senhor, que há um único pastor, que há um único sacerdote. E a ele a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração. Porque no evangelho da graça de Deus, nós sabemos que ele não divide a sua glória com ninguém. E é o que nós estamos vendo aí nas instituições religiosas, nas chamadas denominações evangélicas, é as pessoas querendo pompas, serem aplaudidas, serem reconhecidas, serem chamadas de apóstolos, de bispos, de pastores, enfim, os seus títulos concedidos por outros homens a eles. Quando isso não são títulos, quando isso, segundo a Bíblia, são dons concedidos por Cristo aos homens. Quantos têm títulos, mas não têm dons? E quantos têm os dons, mas não têm títulos? No corpo de Cristo, nós somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. No corpo de Cristo, todos exercem uma função. E cada função que um desse exerce é muito importante nesse corpo. E quem é o cabeça desse corpo é Cristo. E não os homens. Enquanto que no sistema religioso, o centro são os homens. O cabeça são os homens. O senhorio é dos homens. Eles querem serem chamados de mestres. Eles querem serem reconhecidos. Eu conheço pessoas que se não chamar o seu esposo de pastor, a pessoa briga. E eu tenho intimidade com alguns desses, pois fomos criados juntos, e eu chamo apenas pelo o nome. E eu sei que essas pessoas não gostam. Elas querem títulos, elas querem reconhecimento. Então, no Evangelho da Graça de Deus, você reconhece que Cristo vive em você. Como Paulo diz, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Muitos estão com seus olhos fechados e não conseguem enxergar. Nas instituições religiosas, eles estão com seus olhos fechados e com a boca aberta assim. Aí me faz lembrar os filhotes de passarinhos nos ninhos, quando eles ainda não abriram os seus olhos e ficam lá com a boca aberta, esperando que alguém os venha alimentar. E tudo quanto coloca na sua boca, o passarinho engole, ele come. E assim são muitos dentro do sistema religioso. Eles carregam a Bíblia, mas não examinam a Bíblia. Eles vão fazer teologias. Eu não tenho nada contra. Eu fiz também teologia. Eu fui professor numa faculdade teológica. Eu dei aula em 3 seminários. Se você me perguntar, e hoje você faria isso de novo? Eu falo, não, hoje eu não faria isso de novo. Sabe por quê? Porque lá também é um sistema. E dentro do sistema se ensina aquilo que o sistema quer que ensine. E hoje eu só me prendo à Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo é quem é o real intérprete da palavra de Deus. Somente o Espírito Santo é quem nos traz a revelação da palavra de Deus. Ele é o real intérprete. É ele que nos traz a revelação. Enquanto no sistema é um seguindo o que o outro diz. E isso é passado de geração em geração. Haja vista, nós vemos aí as casas publicadoras dessas instituições. Existe uma cúpula que são milionárias, que vivem anos e anos com lucros de vendas de revistas.
e estão se enriquecendo cada vez mais em nome de uma tal obra de Deus. E cada vez mais as pessoas estão se tornando com as mentes fechadas e prisioneiras desse sistema religioso. Olhos fechados, não conseguem enxergar, não permitindo que o Espírito Santo traga a revelação da palavra. E essas pessoas vão cada vez mais se tornando iguais seus líderes e não igual a Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não mandou que fôssemos imitadores dele, ponto. Ele disse: como eu sou de Cristo. E muitos hoje são imitadores dos homens. Procuram fazer tudo aquilo que os homens querem que elas façam. Queridos, pode me chamar de herege, pode me chamar de desigrejado, pode me chamar do que vocês quiserem me chamar. Mas eu estou tranquilo. Eu nunca tive na minha vida tão tranquilo, tão certo de que o Senhor é comigo como eu tenho estado nesses últimos 3 anos que eu me libertei desse sistema religioso. E você perde amigos, você perde pessoas, eu sei disso. Eu perdi muitos amigos que não vêm mais na minha casa, que não me chamam mais para irem à casa deles. Eu perdi, mas não me importa. O que importa é Cristo vivendo em mim. Fica aí essa palavra para a nossa reflexão. Prisioneiros do sistema religioso. Finalizando, eu quero ler o versículo 17. De novo, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que Deus continue conosco como Ele tem estado, nos suprindo de todas as nossas necessidades e nos guardando por Cristo Jesus em glória. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz a todos. Amém, amém e amém.